Há dias em que a rotina começa antes mesmo de o coração encontrar descanso. Uma tarefa puxa a outra, uma preocupação abre espaço para mais uma. E a presença de Deus vai ficando em segundo plano, não por falta de fé, mas porque tudo parece urgente demais. Nesse ritmo, podemos fazer muitas coisas e ainda terminar o dia com a sensação de que faltou algo essencial. A palavra de hoje está em Lucas 10, 41, 42. Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Essas palavras foram ditas por Jesus em uma casa comum, em meio a uma cena muito parecida com a nossa vida. Alguém servindo, alguém ouvindo, e um coração dividido entre muitas preocupações. O contexto nos mostra Jesus entrando em uma aldeia e sendo recebido por Marta em sua casa. Maria, irmã de Marta, sentou-se aos pés do Senhor para ouvir sua palavra. Marta, por sua vez, estava ocupada com muitos serviços. É importante perceber que o texto não apresenta Marta como alguém sem valor. Ela estava servindo, recebendo Jesus, cuidando da casa. O problema não era servir, mas estar tão sobrecarregada que perdeu a paz diante daquele momento. Jesus não repreende Marta por trabalhar. Ele fala com carinho sobre sua inquietação. Marta, Marta. Essa repetição soa como um chamado de atenção amoroso. O Senhor estava enxergando além da tarefa. Ele via o coração agitado, a ansiedade de dar conta de tudo e talvez a frustração de se sentir sozinha no serviço. Muitas vezes, Deus também não quer apenas avaliar o que estamos fazendo, mas como o nosso coração está enquanto fazemos. Essa passagem não deve ser usada para colocar Marta e Maria como inimigas, ou para dizer que uma vida prática não importa. Casas precisam ser cuidadas, trabalhos precisam ser feitos, compromissos precisam ser cumpridos. O próprio serviço pode ser uma forma de amor, mas Jesus revela que existe uma ordem importante. Antes de servir por obrigação, comparação ou irritação, precisamos aprender a permanecer na presença dele. Maria escolheu sentar-se aos pés de Jesus para ouvir. Na cultura daquele tempo, essa postura era a posição de um discípulo diante do Mestre. Ela não estava apenas descansando enquanto outra pessoa trabalhava. Ela estava recebendo a palavra, dando atenção ao Senhor e reconhecendo que aquele momento com Jesus era precioso. A boa parte não era fuga da responsabilidade, mas prioridade espiritual. Marta se incomodou e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado servir sozinha? Essa pergunta revela algo profundo. Quando estamos sobrecarregados, podemos começar a interpretar a presença dos outros como ausência de cuidado. Até Deus pode parecer indiferente aos nossos olhos. O cansaço pode transformar serviço em cobrança, dedicação em ressentimento e amor em peso. Talvez você conheça essa sensação. Fazer muito e sentir que ninguém percebe. Cuidar de detalhes que os outros não notam. Estar presente em tantas frentes e, mesmo assim, achar que falta reconhecimento. Jesus não ignora esse desgaste. Mas ele nos chama a perceber quando a preocupação com muitas coisas começa a ocupar o lugar da comunhão, da escuta e da paz que só a presença dele pode trazer. Escolher a melhor parte não significa abandonar todas as tarefas para viver sem responsabilidade. Significa aprender a não perder Deus dentro da própria rotina. Podemos servir, trabalhar, cuidar da casa, planejar, resolver problemas e, ainda assim, cultivar um coração atento ao Senhor.
a diferença está na fonte. Quando estamos conectados a Deus, a rotina não deixa de existir, mas ela deixa de governar o nosso interior. Na prática, a melhor parte pode ser separar alguns minutos para ouvir a palavra antes de começar o dia. Pode ser fazer uma pausa antes de responder com irritação. Pode ser escolher a presença em vez da pressa, a escuta em vez do controle, a oração em vez de carregar tudo sozinho. Muitas vezes, não é a agenda que muda primeiro. É a postura do coração dentro da agenda que precisa ser reorganizada. Essa passagem também nos ensina sobre distrações. Marta estava na mesma casa que Jesus, mas a preocupação a impedia de desfrutar plenamente da presença dele. Isso pode acontecer conosco. Podemos estar perto das coisas de Deus, ouvir mensagens, participar de cultos, trabalhar em projetos bonitos e ainda assim viver interiormente distraídos, apressados e distantes. Estar perto não é o mesmo que estar presente. Vivemos em uma cultura que valoriza muito a produtividade. Muitas vezes, medimos o valor do dia pela quantidade de tarefas concluídas. Mas Jesus nos lembra que nem tudo que é urgente é essencial. Algumas demandas gritam, mas não alimentam a alma. Algumas ocupações parecem importantes, mas nos deixam vazios. A boa parte é aquilo que sustenta o coração mesmo quando a lista de tarefas continua existindo. Também precisamos tomar cuidado para não transformar a fé em mais uma obrigação no meio de tantas. A presença de Deus não deve ser vivida como uma tarefa a mais para marcar como concluída. Ela é fonte, descanso, direção e alimento. Quando entendemos isso, a oração deixa de ser apenas um dever e se torna um retorno. A palavra deixa de ser apenas leitura e se torna encontro. O relacionamento com Deus deixa de competir com a rotina e passa a sustentá-la. Jesus disse que a parte escolhida por Maria não lhe seria tirada. Muitas coisas podem ser tiradas de nós: horários, planos, controle, reconhecimento, tranquilidade externa. Mas aquilo que recebemos na presença de Deus permanece. Uma palavra do Senhor pode nos acompanhar no trabalho, em casa, nas decisões e nos dias difíceis. A melhor parte não é passageira, porque ela forma algo dentro de nós que a correria não consegue arrancar. Talvez hoje o convite seja revisar o excesso. Não apenas excesso de tarefas, mas excesso de preocupação, controle, comparação e cobrança. Há responsabilidades que não podemos abandonar, mas há pesos que não fomos chamados a carregar da mesma forma. Jesus não desvalorizou Marta. Ele a chamou para voltar ao centro. E esse chamado também pode ser para nós: menos inquietação, mais presença; menos dispersão, mais escuta. Vamos orar. Senhor Jesus, eu reconheço que muitas vezes me preocupo com tantas coisas e acabo perdendo a presença no meio da rotina. Ajuda-me a perceber quando meu coração está inquieto, irritado ou sobrecarregado. Ensina-me a servir sem me afastar de Ti, a cumprir responsabilidades sem deixar que elas ocupem o primeiro lugar e a ouvir a Tua voz mesmo nos dias cheios. Mostra-me o que é essencial. Dá-me sabedoria para organizar minha rotina, coragem para rever excessos e humildade para parar quando eu precisar estar contigo. Que eu não transforme a fé em mais uma obrigação, mas encontre em Ti descanso, direção e alimento. Ajuda-me a escolher a melhor parte todos os dias, não como fuga da vida, mas como fonte para viver melhor. Amém. A atitude prática de hoje é escolher uma pausa real para estar com Deus. Não precisa ser longa,
mas precisa ser intencional. Leia Lucas 10, 41, 42 novamente. Desligue uma distração por alguns minutos e entregue ao Senhor aquilo que tem deixado seu coração inquieto. Depois, escolha uma pequena mudança para o dia. Ouvir melhor, reclamar menos, orar antes de agir ou simplesmente desacelerar por um momento. Lucas 10 nos lembra que escolher a melhor parte é aprender a não perder Deus dentro da própria rotina. O serviço tem valor, as responsabilidades importam, mas nada deve ocupar o lugar da presença do Senhor. Se esta palavra falou com você, escreva nos comentários. Quero escolher a melhor parte. Inscreva-se no canal e acompanhe as próximas palavras do dia para continuarmos crescendo juntos na fé e na prática da palavra.